Convidado em nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, meus queridos, por favor. Eu convido você para abrir a Bíblia na carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Eu agradeço ao irmão Edson, aos meus líderes, pelo convite. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma grandiosa. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 13. E nós vamos ler o versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não achou, diz assim, Escola Bíblica Dominical. Isso, seja aluno, se matricule. Essa mensagem, na sexta-feira, a gente estava ali na Escola Bíblica, e o Augusto e o irmão Valdir tocaram nesse assunto. E falaram da importância que existe na bênção que nós vamos ler, a chamada bênção apostólica. Está escrito assim na palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós, como assembleanos e pentecostais que somos, estamos mais do que acostumados a ouvir e sabemos decorado cada parte, cada detalhe desta bênção pronunciada pelo apóstolo Paulo. Quando nós vamos ler a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ver que sempre no final de todas as epístolas, não somente Paulo, mas também os outros apóstolos, os outros escritores, terminavam a carta com essa saudação chamada bênção apostólica. Alguns escritos que narram a história da igreja falam que sempre, no final do culto, era costume da igreja primitiva despedir os irmãos com essa bênção apostólica. Mas, afinal de contas, o que Deus queria trazer para a igreja quando colocou no coração de Paulo e dos apóstolos e fez desse um conceito da igreja primitiva? Qual seria a importância destas palavras que nós lemos e nós ouvimos em todo o culto? A bem da verdade é que nós estamos perdendo algumas essências e muitas pessoas já não se acostumam, já não esperam pela famosa bênção apostólica. E eu já ouvi pessoas dizendo, eu já escuto isso todo o culto. Eu já sei decorado, eu mesmo falo no caminho. Mas a verdade é que Deus tem algo muito profundo para nossas vidas. Quando Ele colocou essas palavras no coração de Paulo, eu vejo aqui 3 palavras muito importantes e muito impactantes para nossas vidas. Paulo começa dizendo assim, a graça do Senhor Jesus. O que significa graça, irmão Júnior? A palavra graça vem do verbo grego charis e significa favor imerecido. É quando eu recebo algo que eu não mereço, eu não tenho condições, eu não tenho possibilidades de alcançar aquilo. Se eu trabalho o mês inteiro e no final do mês eu recebo o meu salário, é porque eu sou digno do meu salário. Se eu trato bem as pessoas, eu mereço ser bem tratado pelas pessoas. O que eu planto, eu colho, mas a graça anula todos esses conceitos que nós conhecemos, porque ela significa um favor imerecido. Significa que eu e você não merecíamos estar aqui. E pela Bíblia Sagrada, nós merecíamos a morte, a separação de Deus por causa dos nossos pecados. Mas por causa da graça do Senhor Jesus, nós estamos aqui cultuando a Ele e bendizendo o seu santo nome. Quando nós olhamos a história do mundo, no detalhe que Deus dividiu, nós vamos ver que Deus dividiu o mundo em 7 dispensações. A primeira dispensação se chama inocência. A segunda dispensação se chamou consciência. A terceira dispensação se chama governo humano. A quarta dispensação se chama patriarcal.
A quinta dispensação se chama lei. E em cada uma dessas dispensações, Deus fez algo diferente para a humanidade. Na dispensação da inocência, Deus levantou Adão. Quando Adão pecou, então entrou a dispensação da consciência. Quando o homem decidiu erguer a Torre de Babel, ali estava adentrando o governo humano. Quando Deus chama Abraão e diz que dele vai fazer uma grande nação e vai fazer um grande povo, o povo dele, ali estava entrando a era patriarcal, que foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos, se tornaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram aprisionadas no Egito e agora Deus levanta um libertador chamado Moisés e entra a quinta dispensação chamada lei. A lei todo mundo conhece. A lei significava que tudo que você fizesse, você ia pagar pelo que você fez. Se você, por alguma coisa, por acidente, fizesse algum mal ao animal de alguma pessoa, aquela pessoa teria o direito de fazer a mesma coisa com seu animal. Se acontecesse um acidente e você chegasse a machucar alguém, você também seria machucado da mesma maneira. Isso era lei, olho por olho e dente por dente. Mas quando chega a sexta dispensação, Jesus estava reunido com os seus discípulos e ontem nós lembramos esse momento. Ele pegou o cálice e disse assim: este é o cálice da nova aliança. Ele estava dizendo, agora não existe mais lei, de agora em diante vai entrar a graça. Não é mais pelo que o homem merece, mas mesmo sem ele merecer, eu vou abençoá-lo, eu vou cuidar dele, eu vou dar salvação, eu vou dar proteção. A graça significa que pegaram uma mulher adúltera em ato de adultério e disseram assim: mestre, a lei manda apedrejá-la, a lei manda apedrejar ela e jogar pedra nela, e tu, o que tu nos dizes? Ele disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ali a Bíblia fala que ele começou a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas eu imagino que ali ele estava escrevendo a palavra graça. E todo mundo, os acusadores soltaram as pedras. Ninguém ficou para acusar. Jesus levantou o olhar e disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Eles foram embora. E ela disse: foi, mas é porque todos eles tinham pecado. E ela pensou: agora ele não tem pecado, ele vai me apedrejar. Ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais, porque eu sou a graça. A graça de Deus é quando o homem merece a morte, o homem merece o pecado, o homem merece o inferno, mas a graça de Deus vem para ajudar e para santificar esse homem na sua presença. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 11, ele diz: a graça se há manifestada a todos os homens, trazendo para eles salvação. Parece que é uma das palavras mais lindas da Bíblia Sagrada. Graça. Uma palavra tão pequena, mas que tem um impacto tão grande, que conseguiu nos tirar das garras de Satanás e nos colocar nos lugares celestiais. Quando a Bíblia fala que nós fomos salvos pela graça, significa que a graça nos justifica, a graça nos perdoa, a graça nos santifica, a graça nos fortalece, a graça nos renova, a graça nos dá força para continuarmos de pé. A Bíblia fala no livro de Lucas capítulo 1 e versículo de número 30, que Maria achou graça aos olhos de Deus. A minha pergunta é: se Deus olhar para essa igreja, quem é que ele pode achar graça